Oi, eu sou Joab Santos. Obviamente você já me conhece, porque eu já conheço a maioria de vocês. E eu estou aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão do Evangelho. Meu texto está em Lucas capítulo 18, do verso 35 ao verso 42. Corre lá, pega a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura. É importante que você veja no texto o que está colocado aqui. Então, enquanto eu leio, você acompanha comigo. Diz assim o evangelista Lucas: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram a ele: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante dele o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu glórias a Deus, ou glorificou a Deus. Se eu tivesse que dar um título para essa breve reflexão, o título seria o seguinte: 3 gestos, 3 milagres. Acontecem 3 gestos aqui que são importantíssimos, gestos de Jesus, e que nos fazem perceber o quanto Jesus é extraordinário e, ao mesmo tempo, como esses gestos são milagrosos. E o que esses gestos de Jesus têm a dizer sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de olhar para pessoas que estão em sofrimento. Bom, como você deve saber, uma pessoa que não pode enxergar tem muitas dificuldades. Diferentemente de hoje, que a gente tem um mundo de recursos e as pessoas com qualquer tipo de deficiência visual são muito independentes, dão conta da sua vida. Nesse tempo, na Palestina do primeiro século, uma pessoa que não enxergava ficava em sérias dificuldades. Primeiro porque havia uma crença de que se alguém tinha algum tipo de defeito físico, aquela pessoa era amaldiçoada por Deus. No geral, essas pessoas não conseguiam conviver tranquilamente com outras pessoas. Porque imagina você chegando, sei lá, no rolê dos teus amigos da escola com alguma doença, com alguma dificuldade, e alguém se afastar e dizendo assim: ó, não fica perto da Bia não, porque ela está amaldiçoada. Meu Deus, triste, né? Mas os judeus, uma boa parte deles, pensavam assim. Tanto que a gente conhece passagens que, quando alguém aparece com uma doença desse tipo, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Quem errou para que Deus castigasse essa pessoa? Então, essa era a situação de uma pessoa que tinha qualquer tipo de deficiência naquela cultura e naquele tempo. Ela provavelmente era amaldiçoada por Deus. E ela era alvo de preconceito. E não é que Deus a amaldiçoa, é que o povo cria assim. Assim como a gente aprendeu a acreditar que se uma pessoa não é branca, necessariamente ela não é boa. Se uma pessoa negra vem andando na rua, você atravessa porque todo mundo diz que os negros são ladrões. Percebe? É mais ou menos isso que acontecia. Se alguém cego aparecia, ela já era vista, colocada, rotulada como alguém amaldiçoada por Deus. Daí o fato dele estar numa situação de mendicância. Ele não podia dar conta da sua própria existência, não podia provavelmente trabalhar, não conseguia se sustentar sozinho. O que ele provavelmente fazia? Recolhia esmolas das pessoas para que ele pudesse viver. E ele está sentado à beira do caminho, que podia ser para nós nos nossos dias alguém sentado na guia, numa esquina qualquer, jogado no chão, pedindo esmola, estendendo a mão na direção dos outros, contando com a bondade ou com a misericórdia de alguém para que ele pudesse sobreviver. Essa era a situação desse moço. E ele ouve uma barulheira perto dele, e ele é um cego, e ele, como cego, provavelmente havia desenvolvido muito sua capacidade de ouvir, ele via com os ouvidos,
Ele sabe que está acontecendo alguma coisa diferente. E para ter certeza, ele pergunta o que está acontecendo. E alguém diz: Jesus de Nazaré está passando, camarada. Automaticamente ele começa a gritar e pedir que Jesus tenha misericórdia dele. E aí é que esse texto começa a ficar muitíssimo interessante. Qual é o primeiro gesto de Jesus? Jesus para. Jesus para. O versículo anterior, no versículo 39, diz que o moço gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os que iam junto com Jesus, repreendiam o moço. Provavelmente esse moço se levantou e saiu andando, mesmo sendo cego, saiu andando, seguindo o som, o barulho, para saber para onde Jesus estava indo, porque ele queria falar com Jesus. Versículo 38 diz que ele ia gritando, e os que iam adiante, ou iam junto, iam na frente dele, e provavelmente estavam atrás de Jesus, repreendiam ele, diziam assim: ei, para de falar. E ele falava, gritava mais alto, porque imagina, uma pessoa cega, ele já ouviu que Jesus é alguém extraordinário e que pode fazer alguma coisa por ele, mas tem uma galera ali que está atrapalhando o acesso dele até Jesus. Mas ele não se cala, ele grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouve. Jesus ouve. E Jesus para. É o primeiro gesto extraordinário. Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, e principalmente porque ele é Deus, ele presta atenção nas pessoas. Jesus para. Jesus tem um segundo gesto. Jesus ordena que o homem seja trazido. É muito parecido com aquela história que Jesus está lá com os discípulos e aí a criançada começa a chegar, lembra? E aí os discípulos tipo assim: oh, isso aqui não é coisa de criança, deixa o mestre sossegado. E Jesus fala: oh, pode parar. Deixem as crianças virem até mim, porque delas é o reino. Jesus está sempre interessado naquelas pessoas que ninguém está interessado. Ninguém dava atenção para as crianças nessa cultura, assim como ninguém olhava e dava atenção para uma pessoa cega. Jesus ouve o clamor dele, para e ordena. Esse gesto de ordenar significa: não atrapalhem esse moço, não atrapalhem o acesso dele até mim. E aí os caras trazem ele. Verso 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, ele pode chegar perto de Deus, não tem problema, ele chega perto de Deus. E aí Jesus tem um gesto mais extraordinário ainda. Qual é o gesto? Jesus pergunta para ele alguma coisa. Primeiro que nessa cultura, um líder religioso nunca pararia para conversar com alguém que todo mundo dizia que era amaldiçoado por Deus. Tenta imaginar aí uma pessoa de muita autoridade no mundo, seja um governo, seja uma pessoa rica, uma pessoa de bastante influência, um artista, uma atriz. Tenta imaginar uma pessoa assim passando na rua e os fãs todos juntos gritando: ah! Tipo assim, nossa, Beyoncé! E ela vê uma criança ou vê uma pessoa sentada na rua com fome e ela fala: para tudo! E ela vai na direção dessa pessoa. É o que está acontecendo. Mas qual é o gesto mais extraordinário ainda? É que Jesus sabe que esse moço tem uma necessidade, todo mundo sabe que esse moço tem uma necessidade porque ele é cego. E Jesus pergunta para ele o que ele quer de Jesus. Eu e você provavelmente já chegaríamos curando o cara, né? Bom, o cara é cego, vou curar esse cara porque ele precisa enxergar, para ele cuidar da vida dele, para ele ser uma pessoa completa, para ele poder fazer todas as coisas que ele quer fazer, porque ele possa estudar, trabalhar, que ele se case, que ele tenha filhos. Eu provavelmente faria isso. Não perguntaria nada, chegaria curando. Mas Jesus é diferente. Esse gesto é extraordinário. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? O que isso quer dizer, gente? O que isso significa? Deus perguntando a uma pessoa em sofrimento o que aquela pessoa quer.
Imagina se esse moço responde assim: ah, Jesus, na verdade eu queria assim um Big Mac. Não, eu queria uma bicicleta. Sabe o que eu queria, Jesus, de verdade, assim? Eu queria que na próxima Copa do Mundo o Brasil não tomasse 7-1 da Alemanha. Ah, entende? O que significa Jesus perguntar para ele o que ele quer? Se está na cara o que ele quer. Todo mundo sabe o que ele quer, o que ele precisa. Significa muita coisa e vou explicar isso para você. Mas primeiro eu quero retomar com você os 3 gestos de Jesus. Jesus para, Jesus ordena que o moço seja trazido, Jesus para porque ele presta atenção nas pessoas que estão sofrendo, Jesus ordena que o moço seja trazido porque ele não quer que ninguém, nem nada, nenhuma estrutura, nem um jeito de pensar, nem um preconceito, nem racismo, nem qualquer tipo de coisa ruim que a gente inventou impeça, atrapalhe as pessoas de chegarem nele. E terceiro, Jesus tem o gesto de perguntar àquele moço o que ele queria. Quando Jesus pergunta àquele moço o que ele queria, Jesus está dizendo: você é um ser humano. Seres humanos têm desejos, seres humanos têm vontade, seres humanos têm o direito de escolher. Olha que é muito interessante que, se a gente parar para pensar, nosso mundo está tão perdido, a nossa cultura está tão longe de Jesus, que as pessoas perguntam para os seus pets, para os seus bichinhos o que eles querem, mas não são capazes de perguntar para uma pessoa que está caída na rua o que ela precisa. A indústria dos pets movimenta milhões no mundo inteiro e no Brasil também. Tem gente que se intitula nas suas redes sociais mãe de pet, pai de pet, irmão de pet, mas não consegue dizer irmão de uma pessoa em situação de rua. Olha a inversão dos valores, e eu não estou dizendo que a gente não deve cuidar dos bichinhos, é que os bichinhos passaram a ter uma importância maior do que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Os dois são importantes. Mas na ordem da criação de Deus, os seres humanos têm prioridade. Que mundo é esse que as pessoas entram em brigas homéricas para que as pessoas adotem cachorrinhos, mas não são capazes de ir no orfanato e adotar uma criança? Só que Jesus é diferente. Jesus para e pergunta para esse moço o que ele quer, porque ele sabe que esse moço é um ser humano e que os seres humanos, por serem seres humanos, têm vontade. E quando a gente está diante de um ser humano e a gente pergunta a um ser humano o que ele quer, a gente está dizendo para ele: você é humano, você tem vontade. Quando a gente faz isso, a gente está colocando essa pessoa no lugar dela, no lugar de um ser humano. Não precisa perguntar para o cachorro o que ele quer comer. A gente dá a comidinha, a gente até sabe o que ele gosta, mas a gente não vai perguntar se ele quer um potinho amarelo ou azul. Aliás, a gente compra o potinho que a gente quer, a gente não leva o cachorrinho lá e deixa o cachorrinho escolher. Tanto que, se você colocar 2 ou 3 vezes no mesmo minuto mais comida, ele vai comer. Ele age por instinto. O que eu quero dizer é que esse gesto extraordinário de Jesus é para dizer para você e para mim que pessoas em sofrimento ainda são pessoas. Qual é o primeiro milagre do texto? A gente viu os 3 gestos, mas qual é o primeiro milagre do texto? O primeiro milagre do texto é que Jesus vai lá e cura esse moço. Jesus sente a dor dele e Jesus sabe que não é justo que, por uma eventualidade, por uma questão genética, por uma doença, alguém não possa enxergar. Jesus muda aquela ordem, muda aquele jeito da coisa funcionar e dá para aquele homem, para aquele moço, de novo a condição dele cuidar da vida dele. Esse é o primeiro milagre. É o milagre que a gente enxerga logo de cara. O segundo milagre tem a ver com esse último gesto de Jesus. O segundo milagre é que Jesus está mostrando para todo mundo que está ali junto com ele: não tratem as pessoas em sofrimento como se não fossem pessoas. Não julguem as pessoas em sofrimento como se elas fossem necessariamente culpadas pelo sofrimento que elas estão vivendo. Porque tem sofrimento que não é culpa nossa. Tem gente que está sofrendo e não fez nada para que aquilo acontecesse. Embora existam sofrimentos que são culpa da gente, mas não é a questão.
O problema ou a questão não se trata de perguntar quem é culpado e quem não é, se trata de acolher quem está em sofrimento. Quando Jesus olha para esse moço e pergunta o que ele quer, Jesus está considerando, está tratando ele como um ser humano que tem vontade, que é digno de ser perguntado. Não se assuste se um dia você resolver ajudar uma pessoa em situação de rua e você der uma coisa na mão dessa pessoa e essa pessoa não querer. Não fica ofendido, magoadinho. Aliás, se ela fizer isso, saiba que você está diante de um ser humano. Porque seres humanos podem escolher, e o fato dela estar numa situação de sofrimento não significa que ela perdeu a humanidade dela. Faça como Jesus, pergunte. Conheço muitas pessoas, muitos amigos e amigas que são pessoas de Deus, que têm esse trabalho de cuidar de pessoas em situação de rua. E elas me ensinaram isso. Que quando eu for na direção de uma pessoa assim, uma pessoa em sofrimento, eu posso perguntar para ela o que você quer. E muitas vezes eu vivi essa experiência de perguntar e aquela pessoa se assustar porque ela não está acostumada a ser vista e a ser considerada como um ser humano. Ela está acostumada a ser considerada como menos que um humano. E eu lembro de uma moça que, nessa situação, perguntou para mim assim, eu perguntei para ela, o que você quer? E ela disse assim, por que você está me perguntando? Me dá qualquer coisa. Eu falei assim, não, o que você quer? E ela disse o que ela queria. E eu lembro de uma história que foi muito forte para mim, assim, foi uma experiência muito transformadora para mim. Eu estava com um grupo de jovens numa igreja que eu trabalhava muitos anos atrás. E depois do culto a gente saiu para tomar sorvete, todo mundo junto, numa sorveteria que era bem pertinho da igreja. A gente saía da igreja, andava assim um quarteirão ou dois e a gente chegava na sorveteria grande. Era uma noite assim, um sábado de janeiro, aquele calorzão. E imagina aquela galera, mal gostoso, né? A gente vai todo mundo junto, sentamos lá, começamos a pedir os sorvetes, alguns pediram picolé, outros foram escolher, né? E aí eu peguei meu picolézinho. Eu gosto de sorvete assim meio simples, igual pizza. Eu gosto de coisa bem simples. Peguei meu sorvetinho e eu vi uma senhorinha parada na porta da sorveteria, olhando lá para dentro e parece que ela estava admirando tudo que estava acontecendo. E aí naquela hora assim, me veio assim como se fosse uma voz no meu coração, assim, dizendo, vai lá perguntar para ela se ela não quer tomar um sorvete. E aí eu fui. Eu levantei, fui na direção dela, perguntei o nome dela, ela disse. E eu falei, a senhora quer alguma coisa? Ela falou assim, ai moço, eu queria tomar um sorvete. Aí eu falei assim, então vamos lá? Ela falou, não, pega lá um sorvete para mim. Eu falei, não, é a senhora que vai tomar o sorvete, a senhora não quer escolher? Aí eu vi que ela se espantou um pouquinho. E aí eu peguei na mãozinha dela assim, ela era bem magrinha, bem frágil, provavelmente ela estava em situação de rua há muito tempo. E aí eu fui andando com ela, e aí fui aquela bancada, né, que tem aqueles potões, os sorvetes todos lá, aquele monte de cor, aquela monte de coisa granulada, aquelas coisas para pôr em cima, ela ficou olhando. E eu fiquei ali tomando meu picolé e esperando ela escolher de boa. Ela olhou, ela virou para mim e falou assim, moço, você não vai ficar chateada? Eu falei, por quê? Pode dizer. Ela falou, eu não quero nenhum desses não, eu quero um picolé de limão. Eu quero um picolé de limão. E aí eu olhei no olhinho dela assim e eu vi ali um ser humano. E provavelmente o picolé de limão fazia ela lembrar da infância dela, de algum momento da infância dela, onde ela não era uma pessoa que estava numa situação onde ninguém olhava para ela, onde ninguém prestava atenção nela. E eu falei para ela, pode pedir. E aí ela foi lá para a moça que estava atendendo e falou, eu quero um picolé de limão. A moça se espantou, falou, você não quer daqueles? Veja, é assim que a gente faz. A gente não consegue ouvir as pessoas. Ela falou assim, não, eu quero um picolé de limão. E aí eu falei para a moça dar o picolé para ela, a moça deu o picolé para ela, e aí antes dela sair, eu perguntei para ela por que ela tinha escolhido um picolé de limão. Ela falou assim, é assim, moço, o picolé de limão me lembra da minha família.
picolé de limão me lembra da minha família. E aí eu perguntei para ela, e onde está a sua família? E ela me disse assim, eu não sei. Eu não sei se eles morreram, se eles estão vivos. E ela me contou um pedacinho da história dela, como ela foi parar na rua, por causa de algumas tragédias que ocorreram na vida dela. E que depois que ela foi para lá, ela começou a experimentar uma coisa que ela não conhecia. E como ela foi me descrevendo, eu, que já tenho um pouquinho mais de experiência, entendi. Provavelmente ela passou por uma crise de depressão muito forte. E nunca mais ela conseguiu sair da rua. Mas naquele dia, ela foi vista. Ela foi vista. Assim como Jesus fez com esse moço. Então, se o primeiro milagre do texto é que Jesus faz aquele moço voltar a enxergar, o segundo milagre, e eu acho que talvez até o milagre mais importante, é que quando Jesus pergunta para ele o que ele quer, Jesus está dizendo para ele não se esquecer de que ele é um ser humano. E que porque ele é um ser humano, ele tem direito de escolher. E ele escolheu que ele não queria ser mais cego. E Jesus respondeu à escolha dele. Talvez se ele tivesse pedido para Jesus, Jesus, eu quero uma casa, Jesus teria dado. Talvez se ele tivesse perguntado para Jesus, Jesus, vamos comigo até a minha casa porque o meu pai está doente. Jesus teria dado. E você? E eu? E talvez o terceiro milagre desse texto é que ele pode fazer você pensar, eu pensar nisso. O terceiro milagre desse texto pode ser que a gente esteja sendo chamado por Jesus para aprender a importância de prestar atenção no que o outro precisa. Talvez o milagre seja que você deixe de pensar um pouco só em você e só no que você precisa, e você comece a prestar atenção no que os outros precisam, e talvez você chegue nesse lugar extraordinário de Jesus. Que você imite Jesus e pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu pastor, para os seus amigos, para as pessoas que importam para você, ou mesmo para uma pessoa em situação de rua. O que você precisa? Quando ela responder, você dizer, eu posso te dar isso, eu tenho. E talvez você possa dizer, não, eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu posso te dar. Eu vou comprar um lanche para você, te dar esse dinheirinho aqui, eu vou te dar um abraço, eu vou dizer que Jesus te ama. Não sei. Se o primeiro milagre que salta aos nossos olhos é que um moço cego deixou de ser cego, e o segundo milagre é que Deus ouve as pessoas e preserva a humanidade das pessoas, deixando elas escolherem. O terceiro milagre é que eu e você precisamos aprender a imitar Jesus, ou seja, a imitar a Deus, e perguntar às pessoas o que elas precisam, garantindo para elas o direito de escolher. Não é porque alguém está sofrendo que ela não tem direito de escolher. Não é porque alguém está numa situação de rua, não é porque alguém é viciado numa bebida alcoólica ou num outro tipo de droga ilícita que ela não tem direito de escolher. Não é porque alguém cometeu um crime e foi encarcerado que ela deixou de ser um ser humano e ela não pode escolher e qualquer coisa serve. Não é porque alguém cometeu um erro, porque um amigo seu, uma amiga sua, num determinado rolê, num determinado momento cometeu um erro, que ela deixou de ser um ser humano e ela perdeu o direito de escolher. Não é porque você erra e eu erro, porque você é imperfeito e eu sou imperfeito, porque nós somos imperfeitos, que Deus tira de nós o direito de nós escolhermos. Então, o que eu quero que você guarde no teu coração dessa passagem, que o outro é tudo aquilo que você não é. E que, para saber do que esse outro precisa, a gente precisa de humildade. E a gente precisa deixá-lo falar, deixá-la falar sobre o que ela quer, sobre o que ela precisa. Aprendi muito isso com os meus amigos mais velhos. Quando uma pessoa está sofrendo, você pode perguntar para ela: o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Isso dá a ela
garante a ela o direito de se expressar e também garante a você o direito de dizer: mas isso eu não posso fazer, eu não consigo, eu não sei. Então eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Mas isso aqui eu posso, eu consigo, então eu vou te ajudar. Percebe a beleza desse gesto? Você garante o direito dela, a vontade, o direito dela de escolher, também garante o seu direito de fazer aquilo que você pode e não se comprometer com aquilo que você não pode. Qual é a lição que esse texto traz para a gente? É que os milagres mais extraordinários que Deus quer fazer através da gente são muito simples. São muito simples. Talvez Deus não vai te usar para curar pessoas surdas ou cegas, ou não vai te fazer orar e uma pessoa que morreu ser ressuscitada, mas Ele vai usar você para ressuscitar pessoas que morreram na sua humanidade. Talvez Ele vai usar você para dizer para aquela sua amiga que, por causa da pandemia, faz tempo que você não vê, ou começou a ver agora que as coisas estão mudando, aquela sua amiga que já não se enxerga como alguém importante, você vai lá e vai conversar com ela e vai perguntar como ela está se sentindo, vai perguntar o que você pode fazer por ela, e ela vai falar assim: nossa, eu ainda tenho valor. Você tem valor, sim. Entende? A lição desse texto é que os seres humanos são humanos porque podem escolher. E conviver com as pessoas, cuidando do direito delas de escolher, é algo que agrada a Deus. Então não se comporte como se as pessoas não tivessem vontade. Pergunte a elas, saiba o que elas desejam, especialmente se elas estiverem sofrendo. Tome cuidado para não cair na arrogância de ter essa certeza de que você sabe do que os outros precisam. Seja humilde e pergunte a elas o que elas precisam. E aí provavelmente você vai viver esse milagre extraordinário de ver diante de você, diante dos seus olhos, alguém florescer. Alguém que estava caído, sem vida, retomar o fôlego de vida. Talvez você vai poder viver a linda experiência que eu tive o privilégio de viver, de ver uma senhorinha tomando um sorvetezinho de limão, com os olhos brilhando, porque ela pôde reviver um tempo da vida dela em que não havia sofrimento. E naquele momento ali, provavelmente Deus disse ao coração dela, Jesus disse ao coração dela: você é importante, minha filha. Você não está abandonada. Entende? Preste atenção nas pessoas, tá bom? Preste atenção nos sofrimentos delas. Pergunte a elas o que você pode fazer por elas. Seja honesto se você não puder fazer nada. Procure alguém que possa. Mas se você puder fazer, faça. Porque quando a gente garante o direito de um ser humano de escolher, a gente está imitando Jesus. Deus abençoe vocês.